Olá, seja bem-vindo à STP-TV. Já o habituei a ter atualidade sempre em cima da mesa. O tema de hoje não podia ser mais atual. Ser poder versus ser oposição em São Tomé e Príncipe. Para o debater, recebo o Dr. Afonso Varela. Para já, a emissão inicia-se com uma pequena reportagem. Estabilidade é uma palavra muito importante para São Tomé e Príncipe. E porquê? Porque é ela que lhe permitirá um progresso. E, sobretudo, descobrir como pode ir mais além e tornar-se muito melhor do que aquilo que é. Hoje em dia, são muitos aqueles que falam sobre a questão da estabilidade. Muitas opiniões são divergentes. No entanto, todos são unânimes numa coisa. São Tomé e Príncipe tem e merece evoluir. Hoje, na STP-TV, vamos falar sobre esta questão, sobre a questão da estabilidade, sobre a questão do progresso e, sobretudo, sobre um futuro que São Tomé e Príncipe, sem dúvida, merece. Como dizia, de volta, tenho comigo Afonso Varela, enfim, um membro destacado do governo, do 14º Governo de São Tomé e Príncipe, do governo liderado pelo Dr. Patrício Trovoada, foi Ministro Secretário-Geral do Governo, portanto, a segunda figura do governo, mas não vamos falar só sobre a passagem de Afonso Varela por este governo. O Afonso Varela tem um histórico na política de São Tomé e Príncipe desde sempre, desde que eu me lembro, que recordo-me de ver Afonso Varela como um ativista na JMLSTP, no tipo de causas, no próprio MLSTP, na transição para a democracia, sempre muito presente e sempre muito atuante. Portanto, uma pessoa que conhece bem a realidade política de São Tomé e Príncipe, conhece bem os personagens dessa mesma política e conhece bem o canto a casa, não é? Sendo assim, para não perdermos mais tempo, cumprimento desde já Afonso Varela e agradeço a sua vinda aqui à STP-TV. Muito obrigado, boa tarde. Vamos começar logo com uma pergunta que eu tenho que fazer. Como é que se passa da JMLSTP ao MLSTP e posteriormente a ser um membro destacado da ADI, que é a sua condição hoje? Esse percurso todo, como é que se faz e como é que foi fazendo? Não, esse percurso fez-se naturalmente. Eu diria até seguindo a teoria da própria evolução. A JMLSTP era um porto, eu diria, obrigatório ou quase obrigatório, porque a JMLSTP se inscreve naquele período, eu diria, revolucionário da luta pela independência, a própria proclamação da independência e os primeiros anos de independência, em que, portanto, nós vivíamos, como sabe, num regime de partido único, mas, sobretudo, num regime de partido-Estado, em que, portanto, mais ativo, menos ativos, éramos quase todos, portanto, era na definição clássica, portanto, vivíamos num regime totalitário, não é? Em que a totalidade é que contava e nós éramos quase totalmente, ou pelo menos essa era a intenção, que fôssemos totalmente do MLSTP, da JMLSTP, totalmente, digamos, camaradas. Portanto, era isso. O MLSTP, eu não tive propriamente uma participação direta na medida em que eu não fiz aquele salto natural da J para o partido, para o Conselho, para o Comitê Central, o Conselho Nacional, mas isto talvez porque eu tive de abandonar o país para prosseguir os meus estudos em França. Talvez apenas isso impediu que eu fizesse. Portanto, quando eu regresso a São Tomé e Príncipe, eu regresso ainda, portanto, dentro do regime de partido único, eu regresso em 88, mas já naquela altura a minha percepção do país não era a mesma como pode imaginar. Eu acabava de regressar, apesar de tudo, do país que fez a grande revolução francesa de 1789 e que tem um histórico, portanto, de democracia, de liberdade, de respeito pelas liberdades individuais e tudo mais. Daí que, sem contestar propriamente o regime de partido único que ainda se encontrava instalado, eu não me aderi novamente ao MLSTP, embora tivesse, devo dizer, bastante próximo e gravitando à volta de pessoas que eram figuras proeminentes daquele partido e que eram meus amigos, eu diria, alguns até de infância,
outros até de camaradas da Jota, claro, e por aí fora. Portanto, isso faz com que eu viva durante muito tempo com essa conotação. Depois vem esse período da mudança, em que, obviamente, portanto, todos aqueles que tinham um espírito aberto e que ansiava uma maior liberdade de expressão, de empreendimento e tudo mais, aderiu aos propósitos da mudança, diversidade natural, e foi o que fiz, sem propriamente aderir a um partido como tal. Mas um observador sempre atento, um observador bastante crítico. E eu devo dizer-lhe que depois a passagem para o ADI, como diz, é uma passagem que se dá em várias fases. Portanto, há duas, pelo menos, que são fundamentais. Uma primeira fase foi a amizade que se estabeleceu com o líder desse partido, o Dr. Patrício Trovoada, e uma segunda fase foi o facto de ter trabalhado com ele em 2008. Em 2008 eu fui o secretário-geral do governo, apenas secretário-geral do governo, e eu tive a oportunidade de trabalhar com o Dr. Patrício Trovoada durante cerca de 3, 4 meses que durou aquele governo. E isso permitiu-me conhecer o personagem, permitiu-me também conhecer, portanto, os ideais e as ambições que tinha, portanto, o seu partido para o nosso país, mas o Dr. Patrício Trovoada vai para além do país, na sua visão, na sua ambição. Eu acho que é um cidadão aberto, um cidadão do mundo, mas que tem uma ambição que extravasa, obviamente, digamos, os 1000 quilómetros quadrados de São Tomé e Príncipe. E então, essa adesão se faz na base, eu comecei por dizer que é amizade, mas ela se faz numa base racional. Numa base racional porquê? Porque conhecendo todos os principais atores políticos que operam em São Tomé, nos diversos partidos, os propósitos, as ambições do partido que lidera o Dr. Patrício Trovoada, pareceu-me corresponder muito mais àquilo que é, eu diria, contemporâneo, aquilo que é o mundo global de que toda a gente fala, aquilo que corresponde a um São Tomé nesse contexto global em que temos que viver. Não é uma opção, não é uma escolha. A globalização é uma realidade e nós temos que viver com essa realidade. Temos que adaptar e viver com ela e nela. Temos que nos adaptar, viver com ela e nela. Não é uma opção, não é uma escolha, não é uma alternativa, é uma realidade. Ou adaptamos, vivemos, sobrevivemos, expandimos, crescemos e ganhamos o respeito e a dignidade, ou continuamos fechados nas nossas ilhas, com muito poucas probabilidades de ter, com muito pouca probabilidade de ter um país desenvolvido. Portanto, mas quando eu digo fechado nas nossas ilhas, não significa tomar o avião da TAP ou da STPRA muitas vezes e vir a Lisboa ou ir a coisa. A questão está para mim a questão fundamental está na mentalidade, está na visão que se tem do país e do seu relacionamento com o mundo. Afonso Varela, para. Eu não queria que avançasse tanto porque. Não, acho que apenas só respondi às questões que me colocou. Sim, respondeu e muito bem, mas já estava a alongar-se. Agora aqui a questão é a seguinte, falou-me em 3 fases. A da JMCP, essencial para toda uma geração de políticos são tomenses, e hoje alguns deles em grande destaque, inclusive o primeiro-ministro atual, o Dr. Gabriel Costa, uma série de pessoas que fizeram o percurso consigo, no caso do Dr. Gabriel Costa, incluindo também uma passagem por França para estudos e tal. A segunda fase apanhou a fase da mudança, digamos, não é? Da mudança, ou seja, a transição democrática do primeiro regime para a Segunda República. E agora está nessa terceira fase. A pergunta que eu ia fazer, e interrompi por isso, porque senão ia perder todo o sentido a pergunta, é a seguinte: dessas 3 fases,
qual para si foi a mais excitante, politicamente mais desafiante de lidar com, de trabalhar para? Das 3 fases, qual foi aquela que mais lhe marcou? Não, a fase, eu devo ser honesto para consigo e dizer-lhe que, portanto, porque me pergunta qual, aparentemente eu devo responder uma delas. Pronto, embora para mim hajam 2 fases, mas eu explico. Porque me perguntou qual a fase mais excitante que... Politicamente, eu devo dizer-lhe que foi esta 3ª fase de ter trabalhado com o Dr. Patrício Trovoada no seu governo. Aliás, um processo que começou, como eu disse, em 2008, mas que se estendeu ao governo de 2010 a 2013. 2012, digamos. 2010 a 2012. Dezembro de 2012. Portanto, dezembro de 2012. Portanto, essa foi para mim a fase mais excitante. Mais excitante, e isso explica-se porquê. Isso explica, primeiro, porque foi a primeira vez que pessoalmente, embora protagonista político. Um protagonista político, digamos, de envergadura nacional. Nacional. Mas mais do que isso, é porque é uma questão de liderança. Portanto, pela primeira vez, eu estava num grupo que verdadeiramente liderava o país, do qual dependia os destinos do país e o seu relacionamento com os outros, mas dependia, sobretudo, o futuro do país. Portanto, é esse presente que vemos. Obviamente que o período da juventude, como em toda parte e em todos os tempos, é um período, portanto, de bastante alegria, de bastante emoção e de bastante, como eu digo, de bastante júbilo, entusiasmo, particularmente nesse período pós-25 de Abril, que era um período, portanto, revolucionário, e para nós em São Tomé e Príncipe, onde aquelas ideias, eu não direi utopista, mas... Utópicas e aventureiras. Aquelas ideias, sim, aquele voluntarismo revolucionário sim. E tudo mais, é qualquer coisa da qual eu não me esquecerei. Não dá para esquecer. Mas é também nessa altura que eu lidei com aqueles clássicos filósofos, aqueles clássicos todos da filosofia, da política e tudo mais. Mas eu não gostaria muito de estender nesse aspecto, portanto, que é uma fase, para mim, mais nostálgica. Portanto, para mim, essa última fase parece ser a fase mais interessante. Sobre a última fase. Já vamos lá, porque eu tenho aqui uma nota, enfim, que eu tenho que fazer essa introdução para essa questão, para falarmos sobre essa última ou terceira fase da sua carreira política, que tem que ver exatamente com o governo da AD. Como faria o balanço desse vosso governo de 2 anos? Que balanço, do ponto de vista analítico e reflexivo também, que balanço faz hoje, que já tem distanciamento suficiente, dessa vossa passagem pelo governo? Eu gostaria de dizer-lhe que o meu balanço eu gostaria de fazê-lo em 2 perspectivas. Uma, do ponto de vista da realização, e aqui eu diria que do ponto de vista de realizações concretas, eu diria que o balanço é extremamente positivo, é bastante positivo. Agora, do relacionamento institucional, portanto, da gestão do aparelho de Estado, sim, esse balanço portanto, sofre alguma censura. Alguma censura porque nós não fomos tão longe onde nós gostaríamos de ir, nem tampouco fomos tão longe onde se calhar poderíamos e tínhamos recursos para ir. Eu explico. Do ponto de vista de realização, onde eu lhe digo porquê? Porque nós fixamos algumas metas. Sim. Nós fixamos algumas metas. Eu não direi que encontramos um país assado e cozido, porque nós sabíamos o que havíamos de encontrar, conhecemos a situação do país e nós conhecíamos também a situação do mundo e o momento em que nós assumíamos o destino do país. E nós fixamos alguns objetivos. E esses objetivos foram cumpridos. Quais foram esses objetivos? Já agora? Um exemplo. Alguns exemplos. Um exemplo que nós fixamos foi que nós consideramos que a energia era fundamental para aquele país e continua a ser
um fator crítico do desenvolvimento daquele país, um fator crítico do desenvolvimento e da melhoria da qualidade de vida das nossas populações. E um fator crítico também para a atração de investimentos diretos para a atração de investimentos diretos estrangeiros. E, nesse sentido, o nosso governo fez, nos 2 anos e meio, mais, eu diria, do que fizeram muitos governos que passaram por São Tomé. Eu tomo alguns exemplos. Nós, primeiro, começamos pela própria capital num processo de reabilitação. E depois fizemos a extensão. Hoje, a cidade de São Tomé, mesmo as localidades de terra batida, se for a São Tomé, estão iluminadas. Se for ao distrito de Mesoche, com toda a sua amplitude no contexto de São Tomé, está completamente iluminado. E isto não aconteceu por acaso. E nós levamos depois, isso já a um nível central, isto foi feito a um nível central, mas também a um nível local das 2 câmaras pertencentes ao ADI, mas nós colocamos energia elétrica, para quem conhece São Tomé, por exemplo, Ferreira Governo, a Moro Peixe, nós colocamos no Monte Macaco, colocamos na Pinheira, colocamos numa série de localidades. E o plano. E mais do que isso. Mas isso obedecia um plano prévio? É um plano prévio, isto não aconteceu por acaso. E mais, e para perceber, e se calhar essa é uma nota importante para perceber, é que nós desviamos recursos que no passado foram utilizados para comprar, por exemplo, carros de luxo, para importar postes de energia solar que nós colocamos em todo o país, portanto, nas 2 ilhas. Você não irá hoje a São Tomé a uma dependência, a uma roça, a uma empresa ou a uma localidade onde você não encontra pelo menos 3 postes de iluminação solar pública. E isto não pode acontecer por acaso, era um propósito. Mas isto é uma questão material, é uma realização material, eu devo dizer-lhe outra. Outra realização importante foi a questão da concertação social. Porque São Tomé e Príncipe, nós todos sabemos, apesar de ser uma sociedade pequena, uma sociedade, eu diria, quase clânica, familiar, mas é uma sociedade bastante conflituosa. Por isso, a concertação social era outro elemento fundamental de toda a nossa ação política. Por isso é que, se reparar, durante o nosso governo, registou-se muito poucas ações sociais de greve, de manifestação anti-governo. É verdade que me dirá a televisão e a rádio, mas percebe-se é que depois do nosso governo cair, todas as reivindicações caíram. Nunca mais a televisão reclamou 1 centavo, nunca mais a rádio reclamou 1 centavo e, entretanto, a situação até está pior hoje. Por isso, sabíamos que era uma manipulação. Mas os setores-chave, como a educação, como a saúde e tudo mais, não que tivéssemos resolvido todos os problemas, mas nós tínhamos um processo de concertação permanente e de explicação, eu diria até uma ação pedagógica, que culminou, como deve saber, com a tentativa de realização de um orçamento de cidadão, um orçamento participativo, que fez com que nós conseguíssemos um clima social aceitável. Agora, o outro aspecto que eu lhe disse, do relacionamento institucional. Pronto, é verdade que o nosso governo, portanto, que retirava a sua legitimidade das eleições legislativas de 2010 ganhas pelo ADI, vai encontrar, num primeiro tempo, um presidente, portanto, que não vinha do ADI, o presidente Frederico Menezes. Depois encontra, portanto, em 2011, um segundo presidente que também não vinha do ADI, e as coisas começaram um bocado a funcionar. Ou seja, a ADI teve sempre que trabalhar com base na coabitação. Na coabitação. Dentro daquilo que é a coabitação num regime, ou num sistema semipresidencial. A ADI começou também por trabalhar, estou a falar só em termos institucionais, numa situação em que era maioria, mas minoria, digamos. Sim, com uma maioria relativa na Assembleia Nacional. Uma maioria relativa na Assembleia Nacional, portanto, com 2 handicaps complicados de gerir. Sim. Sabiam disso quando Não, nós sabíamos disso. Sabiam disso quando foram. Sabíamos perfeitamente. No entanto, cometeram aqui alguns erros, do meu ponto de vista, eu já tenho feito muito essa crítica à ADI, que foi não ter centrado muito a sua ação política
num dos órgãos. Do meu ponto de vista, seria muito mais relação muito mais intensa, dentro daquilo que é possível no nosso quadro constitucional e institucional, mais intensa dentro da Assembleia Nacional. Pareceu-me, durante algum tempo, que a ADI não fez o suficiente dentro da Assembleia Nacional. Quando eu digo não fazer o suficiente, quero dizer o seguinte, que é expor-se ao contraditório, expor-se ao combate, expor-se ao conflito, não. Mesmo na própria Assembleia Nacional. Conflito aberto e público. Não. Eu não partilho, acho que se poderia fazer. Portanto, eu tenho, como direi, eu tenho a abertura suficiente para reconhecer os meus erros, os erros dos coletivos em que eu participo, mas eu acho que a questão não se coloca exatamente assim. Porque, relativamente à Assembleia, é verdade que nós tínhamos um governo que era minoritário. Bom, esse governo, apesar de minoritário, ele é legítimo. Sem dúvidas. A questão da legitimidade está em causa. Ele é legítimo por um lado e, por outro lado, a nossa própria Constituição é propensa, a nossa Constituição, não só a Constituição, mas a Constituição e a própria lei eleitoral, o regime eleitoral, são propensos à formação de minorias. Pronto. Mas, e foi neste contexto que nós trabalhamos. Segunda coisa é que a oposição, e aqui eu concedo que tivesse faltado, se calhar, alguma comunicação, se calhar um bocado mais intensa do que nós fizemos. A minha crítica é exatamente que nós fizemos, é que fomos sempre à Assembleia, foram os ministros chamados variadíssimas vezes, como em raras ocasiões aconteceram no passado, o governo foi sempre à Assembleia, sempre foi chamado. Apenas em uma ocasião, após ter-se acordado que o governo iria para a Assembleia para um debate de 3 horas e com uma ordem de dia expressa, quando o governo chega à Assembleia, é apresentado uma nova ordem do dia, uma nova ordem de trabalho com um tempo completamente. E nós dissemos à Assembleia naquela altura, não façamos isso, sejamos responsáveis, discutamos o que está previsto e vocês têm prerrogativa para fazerem, marcarem, chamarem. Fazer. E a Assembleia recusou-se completamente. Mas a minha questão, mas a minha questão nem é esta. E quando eu dizia que do ponto de vista de realização institucional, eu nem me queria referir às relações com o Presidente da República e com tudo mais. É com o Estado. Claro. Porque o Presidente da República e a Assembleia são órgãos de Estado e eu entendo o Estado como um todo que tem esses braços, mas esses braços todos devem trabalhar e concorrem para uma finalidade que é a realização do bem-estar e tudo mais. É assim que eu entendo isso. Não entendo o Presidente do outro lado porque vem do outro partido, a Assembleia do outro, não. Okay. Não é isso que eu entendo. E então, o que eu acho que poderíamos ter feito, talvez tivesse faltado tempo, mas que estava na calha e estava em preparação, era um processo de reforma do próprio Estado. Do próprio Estado. Portanto, porque nós temos um sistema legislativo incongruente, contraditório, há leis que são contraditórias, há leis que não são adequadas e nós costumamos muitas vezes fazer essa censura à legislação portuguesa que nós herdamos e dizer que, bom, é uma lei que vem do tempo colonial e tudo mais e tal. Mas muitas vezes essas leis estão melhor estruturadas, melhor organizadas, com uma lógica interna muito mais sustentável do que as próprias leis que foram sendo feitas casuisticamente pela nossa própria República. E é nesse sentido da reforma do Estado, da sua adequação às necessidades, aos objetivos, à finalidade da política que se queria levar, que o nosso governo, eu acho, não fez o suficiente, não fez tudo, talvez porque faltou tempo. Essa autocrítica é uma autocrítica curiosa, porque eu ia antecipar-me. Não, eu devo reconhecer. Não, começou-se essa reforma. Não estou a dizer que essas reformas... Mas, Abílio, deixa-me dizer-lhe... E com um projeto reformista, e as expectativas eram essas. Deixa-me dizer-lhe. Eu reconheço isso porque eu sou capaz de reconhecer as minhas insuficiências. Mas eu devo dizer-lhe que o governo do ADI, em 2011, foi o governo africano
foi o governo africano que fez mais reformas institucionais. Está no relatório da Doing Business. Portanto, é uma constatação internacional. Sim. Portanto, foram feitas reformas enormes. E um Estado... Mas podiam ter ido mais longe, que é o que está a dizer. Isto é discutível e eu acho, portanto, com o recuo, eu digo, se calhar, poderíamos ter ido mais longe ou poderíamos ter tido outra abordagem. Até na comunicação social, pública, que o Afonso Varela coordenou, não? Porque fazia parte das suas competências como... Não, mas nós tínhamos, eu devo dizer-lhe que naquele tempo, mesmo nisto, era um outro propósito nosso, era que se aprofundasse e se alargasse o espaço de liberdade de expressão, mas não só de expressão, mas também de empreendimento, da livre empresa. Não é por acaso que surge o guichê único com todas aquelas facilidades, não é por acaso que nós concentramos, por exemplo, pusemos um acento tónico no investimento estrangeiro que assustou muita gente. Hoje tem a Satocal, em São Tomé e Príncipe, que está a replantar o cacau, que já ganhou prémios que o nosso país desconhecia e ignorava há séculos, mas que foi uma dor de cabeça para os nossos cidadãos que desconfiam ou que não são capazes de se entenderem com os mecanismos modernos da vida coletiva internacional. Isso é um facto e é uma pena que nós tenhamos ainda esse tipo de reservas relativamente àquilo que é moderno e àquilo que é contemporâneo, e eu aí tenho que estar de acordo consigo. Mas eu falei da comunicação social, que estava nas suas competências. Durante todo o governo, durante todo o vosso governo, aquilo foi, a comunicação social pública, foi, de facto, um elemento de muita instabilidade relacional entre o governo e, sobretudo, a televisão e a rádio públicas. Havia algum plano para reformar o entendimento daquilo que é o serviço público de televisão e de rádio, aquilo que é o serviço público mediático? Vocês tinham... Não, havia um plano de reforma da rádio e da televisão. Fomos nós que celebramos com uma universidade brasileira um acordo que está em curso para que englobava várias fases. A Universidade que é Fluminense? Eu creio que é a Universidade Fluminense brasileira, para reformar a rádio e a televisão. Quer em termos de formação, em termos de conteúdo, em termos de equipamento que estava em curso. E esse plano decorre de um estudo que nós pedimos à Unesco para financiar. A Unesco financiou um estudo que indicou as saídas, indicou as reformas. E com os brasileiros nós negociamos essas reformas. Portanto, quer em termos de equipamento, em termos de formação e até em termos de organização institucional. E em termos de concessão do próprio serviço público? Isto foi pensado também? Essa é uma questão que mereceu reflexão, mas que não chegou a ter uma decisão. Mas daí, tendencialmente, é a favor ou não da autonomização dos dois órgãos públicos de comunicação? Obviamente. Que autonomização editorial e, obviamente, financeira. Obviamente, porque isso se inscreve naquilo que eu lhe disse, da necessidade do aprofundamento do espaço de liberdade, particularmente da liberdade individual e da liberdade de expressão. Portanto, nós pensamos que todos teremos a ganhar se permitirmos que todos possam, responsavelmente, obviamente, de dizer tudo aquilo que pensa, de falar aquilo que entende, dentro dos limites, obviamente, que a lei permite. Mas deixa-me dizer, com a rádio, particularmente com a televisão, nós não esperamos por essas reformas que vinham da Unesco e do Brasil. Nós iniciamos um processo de modernização da televisão, nós iniciamos um processo de formação, mandamos gente aqui para Portugal e hoje, em São Tomé, as pessoas são concordes em reconhecer que a televisão, a TVS, no tempo do 14º governo, era uma televisão melhor do que é hoje. Portanto, nós começamos esse processo de reforma. Por quê? Porque as condições de trabalho eram tais
que não permitia, portanto, ser-se exigente para com os nossos próprios profissionais. Portanto, nós fizemos esse esforço. A única questão que nós não tomamos uma decisão era de uma privatização, não privatização, ou até onde deveria ir essa autonomia. Mas o que é verdade é que a nossa televisão era, apesar de uma televisão pública, uma televisão mais plural do que ela é hoje. Se eu lhe disser... Isso é uma afirmação de que a gente está na oposição. Não, mas se eu lhe disser... Bom, então vamos tomar um caso concreto e eu desafio os meus compatriotas em São Tomé e Príncipe. Qual o membro do 14º governo que, tendo abandonado o governo desde há quase 2 anos, foi um dia convidado para a Rádio Nacional ou para a televisão para se exprimir? Nunca. Eles dir-me-ão... Vamos ser justos, Afonso Varela. Essa afirmação é um bocado rotunda e contundente, mas eu, se bem me lembro, acho que a ADI, e podia ter ido um membro do ex-governo... Não, mas se me permitisse concluir... Ter ido a um programa Cartas na Mesa, porque eu acho que... Nunca foi convidado. Nunca foi convidado? Nunca foi convidado. Eu ouvi um Cartas na Mesa em que a São Deus Lima diz que a ADI nunca foi convidado. Convidou-se a ADI para fazer parte de um painel nunca e que não terá ido. Não? Eu até concedo, mas o perfil desse programa de Cartas na Mesa não é um perfil coletivo. Isto acontece, eu diria, quando há aqueles acontecimentos de massa. Sim. Portanto, aqueles acontecimentos de massa, não acontece. Mas o perfil do programa é um programa individual, portanto, eu diria bilateral. Este é o perfil do programa, em que as pessoas têm tempo para, eu diria até sem o contraditório do seu opositor, exprimir as suas ideias. Obviamente que ele tem o contraditório do entrevistador, mas... Neste caso, do facilitador de conversa. Eu diria até de facilitador de conversa, sim. Eu estou de acordo consigo. Portanto, entretanto, mas se nós recuarmos nos outros 2 anos para trás, nós já não encontraremos o mesmo cenário. Obviamente que esta é uma matéria que me dirá, não, era pior até e tudo mais e tal. Dir-me-ão isto, mas não corresponde à verdade. Mas nem por isso, deixa-me ser justo também, nem por isso o ADI deixa de ter um espaço que é reduzido, mas a ADI está presente na Assembleia Nacional. Claro. Está presente na Assembleia Nacional. A ADI tem preside 2 câmaras, as 2 principais câmaras do país, que têm quase, eu diria, 80% da população. E apoia o governo regional do Príncipe. Do país. E, em terceiro lugar, há a Câmara, a região autónoma do Príncipe, cujo presidente foi, portanto, foi eleito, pelo menos, com o apoio do ADI. Portanto, não estamos excluídos, portanto, da realidade política, obviamente não estão, mas falando agora da fase de oposição da ADI, portanto, está tudo normalizado agora, não é? Incluindo a relação normal da ADI com a Assembleia Nacional, ocupando os seus lugares. Eu estou aqui a referir-me já ao pós-crise de 2012. Que decisão foi essa de abandonarem a Assembleia Nacional? Os santomenses estão curiosos por saber. Porquê essa decisão naquele momento? Esta decisão, eu devo dizer que esta decisão foi uma decisão natural e que se inscreveu na lógica de tudo aquilo que se passou. É verdade que com essa distância de quase 2 anos e conhecendo os resultados e o regresso e tudo mais, é fácil julgar-se a história quando já se conhece o resultado. É mais fácil. Mas a verdade é que naquela altura nós considerávamos que se tratou de um golpe de Estado institucional, parlamentar e tudo mais. E, face a essa situação, isso foi uma posição... Um ato de protesto, um ato claramente de protesto. Um ato de protesto, porque nós não deixamos de... Porque era o poder, de facto, que geria o país. Portanto, essa é uma outra questão, porque eu ouvi pessoas dizerem mas escrevem cartas ao governo e tudo mais. Portanto, não eram capazes de diferenciar um governo de facto, que até pode, nos países em que há golpe de Estado, há um governo que sai de golpe de Estado, que não é legítimo, mas ela é a autoridade de facto, ela é que vai emitir o seu passaporte,
ela é que vai emitir o seu certificado de nascimento. Quer dizer, não vale a pena estarmos aqui a entrar outra vez nessa... Pois, por isso é que eu estou a dizer que isso se inscrevia num ato de protesto para um comportamento político que não nos pareceu o mais adequado, tendo em conta as regras de convivência política definidas na Constituição da República. Agora eu digo uma coisa, que é o seguinte. Eu tive muita pena porque se perdeu, do meu ponto de vista, isso é uma posição pessoal conhecida, que perdemos muito tempo nesses últimos 2 anos. Perdemos tempo a vários níveis, mas, sobretudo, o que eu acho que mais dolo causou ao país, na perda de tempo, teve que ver com a pouca evolução qualitativa da nossa democracia nesses últimos 2 anos. E quando eu digo a evolução qualitativa, refiro-me, obviamente, a questão da relação entre os políticos. A relação institucional, a relação política, a relação interpartidária ou intrapartidária também. A verdade é que nós chegamos a este momento em que cada dia está na oposição, com um país e com um poder, ou com os vários poderes do país, em claro colapso. Em claro colapso. Não vale a pena estarmos aqui a entrar em detalhes que é para caracterizar o colapso, mas toda a gente já percebeu que estamos num momento de grande colapso e um momento muito delicado para a República de São Tomé e Príncipe. A minha questão é a seguinte. Estando na oposição, a ADI entendeu iniciar a oposição por um protesto legítimo, legítimo, questionável, como é óbvio, como toda ação política. A ADI foi evoluindo, voltou a integrar formalmente todo o aparelho republicano. A ADI aparece já a fazer algumas propostas, mas a verdade é que as pessoas querem perceber o que é que a ADI tem para oferecer mais ao país. Ou seja, em termos de reformas, em termos de um futuro governo, em termos de um... As pessoas estão a pedir que a ADI seja, nesta altura, mais positiva do que ser só, exclusivamente, um partido de protesto. Ou seja, vamos esquecer o que foi mal feito em 2012, que eu volto a dizer, a minha opinião é que foi mesmo mal feito e as consequências estão à vista, mas a partir de agora, o que é que a ADI tem para oferecer aos são-tomenses de diferente daquilo que é oferecido neste momento, um momento, como eu digo e volto a caracterizar, de colapso, e o que é que a ADI tem para oferecer ao país relativamente àquilo que não conseguiu oferecer nos 2 anos anteriores. Está bem que os 2 anos, eu também sou um defensor da estabilidade política governativa, 2 anos não se faz muito, não há muito tempo para implementar reformas e políticas reformistas e transformistas, mas a partir de agora o que é que nós podemos esperar da ADI? Resumindo, a questão é essa. Não, eu creio que relativamente ao ADI se pode ter uma expectativa. É verdade que as expectativas, portanto, eu diria, são um valor que se deve gerir com bastante cautela. Pronto, expectativa porquê? Porquê que essas expectativas são legítimas e elas devem existir? É porque durante os 2 anos e meio do governo do ADI, o ADI inaugurou uma forma, eu diria, uma forma nova de estar na política. E essa forma nova foi o facto de a ADI ter integrado no processo governativo 2 coisas fundamentais para mim. Uma coisa é ter integrado as pessoas para as quais a sua ação governativa está dirigida, o povo, porque o ADI era efetivamente um governo do povo. O primeiro-ministro Patrício Trovoada foi inúmeras vezes a pé. E esteve no mercado a visitar e correu todo o país a pé, de norte ao sul, incluindo a região autónoma do Príncipe. Isto do ponto de vista de relacionamento política proximidade, sim. Proximidade. A segunda questão foi a integração de uma série de valores de ética e de moral que, portanto, é assim que se compreende que tentou-se, e eu acho que a nível do governo conseguiu-se, que não misturar os negócios
com a política. Vocês são muito acusados exatamente disso, né? Uma série de casos que apareceram posteriormente em que dizem que o vosso governo, enfim, esteve envolvido em contratos, é o que se diz. em barcos, não, documentos... é o que se diz, mas é o que não se provou até então. É o que se provou, é o que não se provou até então. Como sabe, já agora que falou de barcos, sabe que o assunto dos barcos conheceu uma resolução doméstica, é verdade, mas o próprio primeiro-ministro veio dizer, para a surpresa de nós todos, após ter dito que a questão estava resolvida e que os indivíduos haviam pedido desculpas e tudo mais, mas que o caso se encontra no tribunal. Portanto, não somos nós o ADI, mas é a parte lesada, ou que se sente lesada, que leva o caso ao tribunal. Mas, no entanto, Afonso Ferreira, se me interromper, que é para nós adiantarmos aqui algumas coisas que interessam as pessoas, como é óbvio. No entanto, apareceram, segundo fontes do poder e do atual governo, alguns contratos assinados que ninguém percebeu como é que eles foram assinados, mas estes contratos, enfim, é uma questão que eu até dou de barato, que não tem grande relevância. Eu não vale a pena estar a perder muito tempo a explicar porquê, do meu ponto de vista, não é? Para aqueles contratos serem válidos, necessitavam de muito mais formalismo para que, de facto, eles sinceramente, eu não conheço, não sei de que contrato é que está a falar. Uma série de acordos feitos e memorandos feitos com empresas internacionais que trabalham ou para eventualmente virem a trabalhar a laborar no mercado, nas nossas águas, sobretudo um contrato que teria uma assinatura do ministro Villanova e que... Não. Uma coisa assim meio estranha, meio complicada. O que digo é isto. Não tendo encontrado factos capazes de serem imputados e ilícitos, eu diria, criminais, então está-se à procura de coisas. O que é que acontece? Estávamos relativamente ao acordo que diz. Pronto, a nossa visão para São Tomé e Príncipe, e eu aqui responderia até parte daquilo que está a dizer, é aquilo que toda a gente diz, mas que eu não tenho a certeza que toda a gente saiba de que está a falar. É que São Tomé e Príncipe deve ser uma plataforma de serviço e tal. Mas o que é uma plataforma de serviço? Como é que se faz uma plataforma de serviço? Em que segmento de mercado? Para servir que mercado? E tudo mais. E nós temos um plano, temos uma visão e temos uma estratégia. E sim, começamos um processo negocial com uma empresa sueca com vista a criar uma base logística para servir à indústria petrolífera. Esse contrato, não há contrato, é um memorando que não tem qualquer vínculo jurídico, aliás, no próprio contrato, para além da própria definição do memorando, não ter aspecto vinculativo, a sua natureza intrínseca não ser vinculativa, o próprio contrato o diz expressamente que ele só terá validade quando se celebrar o contrato e tudo mais. Estávamos no meio de um processo negocial. Agora, o mal para nós é que se os outros chegassem e vissem que não estávamos a fazer nada. Estávamos a fazer, por exemplo, isto. Ora, para inverter as coisas, esse governo até tenta dizer que esse contrato é para autorizar os barcos a fazerem o bunkering. Ora, não, isso é folclore político, não estamos aqui para falar de folclore político. É folclore político, eu concedo perfeitamente que esse contrato não tem nada. Mas, no entanto, a questão da passagem de pastas, enfim, que não foi formalmente feita, mas também não há nada que obriga que seja formalmente feito, acusação de que haveriam documentos desaparecidos, documentos de Estado desaparecidos, e aqui terminamos a saber que na semana anterior que o próprio Afonso Varela é arguido num processo deste género, ou que pelo menos foi chamado pelo Ministério Público para prestar declarações num processo desse teor, não é? Que é, nem sequer sei bem qual é, que acusações... Não, eu devo dizer-lhe que é verdade o que diz, é verdade, mas isto inscreve-se numa estratégia de intimidação e numa estratégia de perseguição política que começou desde que nós saímos do governo. Pronto, eu tomo... É verdade que eu fui chamado e questionado
sobre documentos que teriam sido subtraídos, mas, primeiro, documentos que nem sequer estavam e nem podiam estar na minha posse, porque eu não era um ministro sectorial e esses documentos não estavam. Mas segundo, e eu digo mais grave e revelador dessa intenção maldosa do atual poder, é que esses documentos foram tratados e tinham até pontos focais no Ministério, os documentos foram digitalizados e ficaram no Ministério, e haviam pontos focais que lá permanecem e estão na posse desses documentos. Entretanto, chamam-me a mim para questionar sobre esses documentos. Documentos sobre os quais eu não tenho qualquer responsabilidade. Mas a questão de passação de pasta, como disse, ninguém a isso era obrigado e tudo mais, e tal, porque nós conhecemos também o formato de passação de pasta. Chegamos 5 minutos, dizemos, olha, diretor e tudo mais, boa tarde, e acabou, desejo boa sorte. É isto. Todos os documentos ficaram nos respectivos ministérios. Eu, pessoalmente, assisti a 2 passações de pasta, quando foi o primeiro-ministro Tomé Vera Cruz, em 2008, ao Dr. Patrício, e quando foi do Dr. Rafael. E com o Dr. Rafael recebemos uma folha com 2 ou 3 questões que o primeiro-ministro considerava que eram fundamentais para se continuar. Porquê? Porque o resto do dossiê não se encontrava, nem podiam encontrar-se no gabinete do primeiro-ministro, mas estavam nos ministérios sectoriais que eram responsáveis pela sua execução. Então quer dizer que deixaram lá a documentação toda necessária? Toda a documentação está lá, tanto mais que alguns desses dossiês eles continuaram, outros não, mas continuaram, e têm funcionários que lá permanecem. Portanto, e outra coisa importante, Abílio, é que, como vê, o 14º governo deixou o poder há quase 2 anos, e agora, quando se está em véspera de eleições, até pequenos funcionários, simples funcionários, diretores de gabinete, secretárias e tudo mais, estão a ser pura e simplesmente intimidados. Portanto, isso entra na lógica do poder atual, de restringir, de coartar, portanto, cercear a liberdade de pensamento, de movimento. Afonso Varela está tranquilo com essa situação? Com perfeitamente, esse processo? Perfeitamente tranquilo. Afonso Varela regressa esta noite ainda ao país, vai lá continuar e vai continuar todas as suas atividades, porque julgo que os documentos estão lá, pelo menos aqueles sobre os quais fui interrogado. Primeiro, porque não eram sequer da minha responsabilidade. Segundo, porque os documentos estão lá, porque eu conheço a organização que o Ministério tinha e, particularmente, o Ministério do Ministro Vila Nova, a que fez referência aqui. Os documentos foram até digitalizados, há uma base de dados, há pontos focais para cada um dos dossiês a que se faz referência. Por isso, não me parece que haja outra coisa. Depois, é sintomático que isto aconteça agora. Portanto, eu não creio. Repara, está-se agora a iniciar um processo de inquérito, de investigação, que não se sabe exatamente, depois de 2 anos, quando essas constatações foram feitas, certamente, desde a chegada do governo, que sabia que não se passou a paz. Portanto, a intenção maldosa, de má-fé, de perseguição, volta novamente, está presente. Mas eu estou convencido que a justiça... E depois, e por referir-me a essa palavra justiça, se o Abílio... Aliás, o Abílio, que é um observador atento, reparou que já no Fórum sobre o Diálogo Nacional, os próprios agentes da justiça reconheceram que havia uma tendência do poder para manipular a justiça contra os seus opositores. E no discurso da abertura do ano judicial do presidente, ele não poderia ser mais claro sobre as intenções do poder de manietar a justiça e instrumentalizar a justiça contra os seus opositores. É verdade que há uma retração, mas se compreende em que contexto, porque, primeiro, faz num contexto institucional que não está previsto pela Constituição, portanto, num contexto completamente informal, e é sintomático que, não sendo ele porta-voz daquele órgão, ele seja o único
entrevistado a saída. Portanto, mas ele não nega o que diz, ele apenas diz que houve uma má interpretação, uma má leitura daquilo que disse. Mas não retirou uma vírgula daquilo que ele disse. E aquilo que ele disse é mau, mas é bastante indicativo, bastante sugestivo do ambiente político que se vive e da vontade, chamemos as coisas pelos seus nomes, da vontade do poder atual de maniatar a justiça, de instrumentalizá-la ao seu serviço. Eu, bocado, perguntei se estava tranquilo e agora faço a pergunta genérica para terminarmos a nossa conversa, que é a seguinte. Os santomenses podem estar tranquilos com a ADI, com a sua ação, enfim, no futuro próximo, sobretudo, neste momento de grande tensão política no país? Não, eu estou convencido que sim. Dir-me-á que eu não poderia dizer outra coisa, claro. Mas eu estou convencido que, claro. que a única oferta não envenenada é efetivamente o ADI. Pelo seu balanço, pela sua aposta na juventude, pela sua visão do mundo, pela sua perspectiva. O que é que acontece? Acontece é que os outros partidos permaneceram no passado e eles ignoram... Isso já se percebeu, mas agora aqui a questão é a seguinte. O futuro vai ser bipolarização, convivência e coabitação. Acho que estes três conceitos vão ser os conceitos que vão marcar as relações institucionais e políticas. Eu estou de acordo consigo. Vivemos... A DI está pronta para viver com base na coabitação, na convivência e na bipolarização? Não, essa não é uma escolha do ADI, é uma escolha do povo. Se o povo assim entender, eu acho que todos temos que respeitar. Se somos, como dizemos todos os dias, democratas. Se o povo disser que é a coabitação que eu quero, vamos coabitar. Se o povo disser que não, não será. Mas a bipolarização, eu acho que não é só o povo. Eu acho que é uma tendência natural das próprias sociedades modernas e São Tomé não escapa a isso. Eu acho que hoje... Estamos a fazer um esforço inglório para tentar fugir disso. Sim, eu acho que estamos a fazer um esforço inglório para tentar fazer isso, mas as eleições vão provar. Repare, mesmo as eleições presidenciais em São Tomé e Príncipe. O que é que acontece? As eleições presidenciais em São Tomé e Príncipe têm sido marcadas normalmente por 2 candidatos que sobressaem e depois todo o resto. As últimas eleições de 2010 também mostraram isso. Já foram isso. Mas essa tendência não pode senão agravar, porque hoje em São Tomé e Príncipe há uma escolha fundamental que se nos coloca e que se coloca a todos os santomenses. É uma escolha entre um futuro para todos, um futuro aberto, um futuro integrado na comunidade, na globalização, nisto tudo, e um esclerosamento, um fechar sobre si, um nacionalismo bacoco. E é isso que tem causa no futuro. Um nacionalismo bacoco, um sentimento de medo e que pela nossa pequenez seremos absorvidos, com medo de investidores estrangeiros, num país que depende a 90% da ajuda externa e tudo mais. Eu creio que a grande questão é que temos de ser capazes de gerir as nossas fragilidades, de gerir a nossa soberania. E eu estou convencido que hoje o ADI fez e fará isso melhor do que os outros. Porque o ADI faz isso com toda a gente. A ADI, como eu lhe disse, nós fomos ao encontro do povo, dizer ao povo o que nós tínhamos para lhe oferecer e o que nós esperávamos dele. E depois a aposta do ADI na juventude, que representa mais de 70% a 80% da nossa população, é evidente. E veja a Água Grande. Nós conhecemos o que era a nossa Água Grande, o que era a nossa capital, e veja a aposta que se fez num jovem que acabava até de sair da escola, e o que é a Água Grande hoje. Mas essa aposta pela juventude não está só traduzida na Água Grande, está traduzida numa série de programas de crédito, de empreendedorismo, que nós iniciamos, mas que, infelizmente, não se pôde continuar. Ok, Afonso Varela. Então, com esse final de conversa, já em clima de pré-campanha, não é?
em clima de pré-campanha. Terminamos a nossa conversa. Eu agradeço muito o facto do Afonso Varela ter vindo. Muito obrigado. Connosco. Boa viagem para São Tomé e Príncipe. Muito obrigado. E que tudo corra Eu bem espero que ela por seja lá, boa. E que tudo corra bem por lá e que se faça democracia. Sobretudo que se faça democracia. Não, nós somos habitantes de duas ilhas santas. Por isso, eu estou convencido que Deus saberá proteger-nos. Estamos obrigados a tratar bem aquelas ilhas e aquelas gentes. Deus criou-nos, Deus saberá proteger-nos. Obrigado, Afonso Varela. Obrigado. Não saio daí, porque já de seguida vamos ter a rubrica Notícias. Mas antes disso, quero fazer aqui uma nota a posteriori, que é o seguinte. Este espaço é um espaço plural. Hoje tivemos aqui o Dr. Afonso Varela, com todo o gosto e com muita honra, mas o espaço está aberto a outras vozes de outros partidos políticos e sempre que houver oportunidade e sempre que for gente que tenha coisas para dizer, porque aqui não vamos receber gratuitamente quem não tenha nada para dizer. Portanto, se forem políticos são-tomenses da pluralidade e que saibam dizer coisas e que tenham coisas para dizer, obviamente serão, por mim, convidados a estar aqui a conversar comigo. Aqueles que não têm nada para dizer, não os convido, como é óbvio também. Estamos de volta para a rubrica Notícias. Vamos lá ver o que nos reservam, sobretudo, os destaques internacionais. 22 pessoas foram detidas na terça-feira, a maioria jovens, quando participavam numa manifestação para assinalar o 27 de maio, quando 3 ativistas angolanos foram mortos pelas forças de segurança. 2 elementos de partidos políticos angolanos denunciaram detenções ilegais e espancamento por parte da polícia de Angola e asseguram nem sequer ter participado nos protestos de terça-feira em Luanda, mas acusam a polícia de intervenção rápida de os ter detido, agredido e levado para um carro celular onde estavam outros 20 ativistas. Os 2 dirigentes prometem acionar os meios legais para ver condenado este ataque aos seus direitos. A diretora do FMI, Christine Lagarde, comemorou nesta quarta-feira o avanço das economias africanas na última década como sendo extraordinário. Na véspera de uma conferência em Maputo que reuniu políticos da região, Lagarde disse que é hora de dar início à próxima fase do seu desenvolvimento económico. A região da África subsaariana deve crescer mais de 5% neste ano, de acordo com as últimas projeções do FMI, após ter exibido crescimento semelhante no ano passado. Já em seguida vamos ver 2 reportagens que nos chegam de São Tomé e Príncipe. As declarações do líder do MLSTP-PSD, o maior partido da atual coligação governamental, marcaram esta semana a atualidade política do país. Jorge Amado diz-se decepcionado com o desempenho do governo que o seu partido vem apoiando há cerca de 1 ano e meio. Para o comentador dos assuntos socioeconómicos e políticos de São Tomé e Príncipe, Olívio Diogo, as declarações do líder do maior partido do governo deixam o primeiro-ministro Gabriel Costa ainda mais fragilizado. A legitimidade total do Gabriel Costa enquanto primeiro-ministro acabou por cair por terra. É verdade que vai-se insistir nessa perspectiva de o Gabriel Costa continuar a ser primeiro-ministro. É uma situação em que o primeiro-ministro há de entender que ele tem no seu seio governamental os seus subordinados que estão descontentes com a sua atuação e mais os seus subordinados, portanto, membros do governo, que só não saem do governo por uma questão que até agora não entendemos. Na semana passada já tivemos a intervenção é preciso associar isto 2 elementos, a intervenção do presidente do Supremo Tribunal, que também veio falar da forma como falou da sua excelência, o seu primeiro-ministro, e neste momento eu acredito que não há 2 sem 3, o seu primeiro-ministro há de reconhecer que a sua legitimidade, o seu governo, o mando, as ações que ele há de executar nessa altura são ações que para toda a população percebe que são ações que não terão sustentabilidade, uma vez que este primeiro-ministro está completamente fragilizado. A única razão para que eu entenda que o senhor primeiro-ministro continue a insistir e não veja que a sua situação está se transformando numa situação ridícula, a não ser que o senhor primeiro-ministro tenha outros interesses que nós desconhecemos. Se o seu primeiro-ministro tem outros interesses que nós desconhecemos, esta só pode ser a única justificação para que o primeiro-ministro continue agarrado àquele poder onde o seu primeiro-ministro ficou, como um amigo meu me disse, o saco de pancada. Olívio Diogo comentou também as declarações de Jorge Amado sobre o candidato do seu partido, o MLSTP-PSD,
ao cargo de primeiro-ministro. Nesta altura, o MLSTP precisa realmente reestruturar. O MLSTP deve ser reestruturado. E o MLSTP não tem que deixar de ser mantos de retalho. Hoje, o MLSTP que nós assistimos hoje é um MLSTP que só tem feito ao longo da sua história, nos últimos tempos, pequenos ajustes. Houve o ajuste houve ajuste para que fosse eleito o Aurélio Martins, houve ajuste para que fosse eleito o presidente atual, que é o Jorge Amado, e agora faz mais um ajuste. Eu preciso que o MLSTP se rejuvenesça, o MLSTP entre aquilo que nós chamamos de metamorfose política. Eu não acredito, no meu entender, que o candidato Oswaldo Vaz traga o ingrediente essencial para o MLSTP se dinamizar. Por quê? Porque o Oswaldo Vaz é mais um elemento do manto de retalho que este partido tem vindo a fazer. A saída de Joaquim Rafael Branco, do MLSTP-PSD, referenciada na entrevista de Jorge Amado, também mereceu a análise do sociólogo santomense. Os ataques do Jorge Amado faz sentido por causa da posição fragilizada em que Jorge Amado também se encontra. E é natural que estar numa posição tão fragilizada, num processo democrático, ele tem que encontrar alvos a bater. Eu devo dizer o seguinte, se me perguntasse se a atitude do Rafael Branco é boa ou má, eu não o julgaria porque cada um deve tomar a sua posição. Mas o que o Rafael Branco deixou claro, deixou antever, é que a direção do MLSTP não é a direção que está em condição de conduzir o partido para um bom porto, não está em condição de conduzir o partido para umas eleições. E a prova disso é o próprio Jorge Amado que vem identificar o outro elemento para ser candidato a primeiro-ministro e não ele. E a prova disto, é que o MLSTP, no meu entender, o MLSTP deve deixar de ser como está e o MLSTP não tem condições neste momento de formar governo para próximas eleições. Mas pronto, é possível que o partido venha a ganhar as eleições, é possível que tenha truques, tenha na manga triunfos que nós desconhecemos. E é para mim também caricato aproveitar para dizer isso, que neste momento nós temos aqui em Santo Tomé e Príncipe a delegação do MPLA que vem para Santo Tomé e Príncipe para visitar o MLSTP. Eu estava convencido que este era o momento que o MLSTP deveria aproveitar. O que nós vemos é o MLSTP com a delegação do MPLA aqui no país a demonstrar que está completamente esfrangalhado. E cada ação do MLSTP, cada dia que passa, é demonstrar o seu fosso, que o fosso é muito mais profundo do que nós realmente pensamos. Feitos os destaques da semana, avançamos para as minhas sugestões. Faleceu recentemente, há dias, uma escritora que me diz muito, Maya Angelou. Uma ativista dos direitos humanos, uma americana do mundo, uma renascentista autêntica, fez tudo, atriz, diretora de cinema, escritora, poetisa, romancista, também, de certa forma, ativista, política. Maya Angelou fez tudo, incluindo escrever livros de receitas. Eu lia e li muito em finais dos anos 80 e nos anos 90, li imenso a Maya Angelou. Porquê? Porque toda a literatura dela é uma literatura de carinho, mas de muita convicção, algo de bastante existencialista, mas sem ser tortuoso. Era uma pessoa que acreditava muito em outras pessoas, nos outros seres humanos, e tinha a complexidade de ser quase que constantemente positiva a partir daquilo que foi a sua vida, que no seu início teve muito drama, foi prostituta, foi tudo o que se possa imaginar de negativo à partida, mas soube ser outra coisa, soube ser excepcional, soube ser, durante muitos momentos daquilo que escreveu, genial. Portanto, vou aconselhar que leiam os livros da Maya Angelou, sobretudo um que já está traduzido para Portugal, uma edição de 2009, cujo título é A Carta à Minha Filha. Está nas edições Estrela Polar. Aconselho vivamente a lerem esse livro, que é, enfim, um autêntico hino ao carinho familiar e à proximidade familiar, mas também a complexidade das relações familiares. Não posso deixar de aconselhar a leitura daquele que é o grande livro da Maya Angelou, que é uma espécie de autobiografia romanceada, que não está a tradução em português, é um livro de 1969, que é I Know Why the Caged Bird
Sings. É o grande livro dela, é a memória, é um livro genial e eu não digo mais nada, leiam esse livro porque marca toda uma geração de nacionalistas africanos, humanistas, sobretudo. Ainda a propósito da Maya Angelou, foi feita, do meu ponto de vista, e eu aqui tenho que introduzir a música, não é? Do meu ponto de vista, foi feita uma homenagem musical por um grupo de artistas de jazz e do hip-hop, e esse grupo ficou conhecido e chamado por Buckshot Le Funk. O álbum tem o mesmo título, Buckshot Le Funk, e tem lá uma canção que é a própria Maya Angelou a dizer partes do seu livro, do livro de memórias, que foi o I Know Why the Caged Bird Sings. Aconselho muito esse CD, que é inspirado em toda a música de Branco Formassal, DJ Premier e uma série de grandes músicos de jazz. Portanto, comprar e ouvir, que é uma boa homenagem que se pode fazer a Maya Angelou. Sendo assim, termino a emissão de hoje, termino aqui. Nós temos um encontro marcado no próximo sábado às 18 horas, como sempre. Não se esqueça que todas as segundas e quartas há a Abigail Tini Cosme para ver e ouvir. Ela recebe os mais variados convidados para conversas sempre cheias de boa disposição e os temas sempre pertinentes. Aos jovens talentos que nos acompanham, relembro que a STP-TV lançou um concurso de talentos. Consultem o regulamento na página do Facebook e participem sem problemas e tranquilamente. Já sabe, eu sou a Billy Neto e esta é a STP-TV, a sua nova televisão. Eu tô com um problema muito grave. Tô muito chateado com minha mulher. Por quê? Che que mulher Não, foi olha assim, que fator, eu tô muito decepcionado, pá. Che que mulher foi você assim? Não, pai, sinceramente, você confia em mulher, ela faz desgraça com você. Ah, e tua mulher tem razão, tua mulher faz bobo sim. Tua mulher? Eu tô a dizer você, não é só minha mulher, todas as mulheres, mulher não é pra confiar. Minha mulher? Minha! Bora, vai. Essa que eu tô com ela em casa? Você confia na tua mulher? Minha! Você confia na tua mulher? E bato o peito. Ora, vai, desculpe lá. Você quer apostar agora que mulher não é boa de confiar? Che, aposto sim? Você quer apostar? Vamos apostar. Você quer certeza? Quanto a gente aposta? Che, quantidade que você quiser, porque Não, você que ganha. não, a última que eu apostei com você também sei, você não paga. A última que eu apostei com você, você não me pagou dinheiro até hoje. Che, pai, eu vou pagar, conjuro. Então tá bom, 2 paus, tá bom pra você? Che, 2 milhões. Você não tem coisa a fazer com 2 milhões, rapaz. Não tem Rapaz, coisa a fazer. você não pagou menor? Você não tem coisa a fazer com 2 milhões. Dá-me esses 2 milhões pra eu fazer minha coisa com ele. Epa, não importa, vamos apostar 2 paus. Che, vamos apostar 2 2 paus. paus. Mulher não é boa de confiar. Não tem gente pra cortar? Não é preciso cortar, nós dois aqui mesmo. Epa, não é homem. Olha, é o seguinte. Pega no machine, vai pra cidade, o vagem, qualquer lugar. Mata um cão. Yeah, Você pega nesse sangue, passa um corpo. yeah, Você vem pra casa e fala à tua mulher, eu matei uma pessoa. yeah. Depois, eu sei que você tem boquita. Todo mundo sabe, mas você tem boquita. Depois você vai ver o que vai dar. Che, essa coisa, ela vai guardar esse segredo a 7 chaves, você pode crer. Esse aqui é cacete, bobo, 2 mas... milhões. Se é pra cacete esses 2 milhões, Che. bom, eu tô aí. Vai pra casa, faz o que eu falei a você. Yeah. Você dá uma resposta. Vamos a ver. Minha É. mulher? Tem Che, certeza? tô dizer você? Ora, rapaz, você vai perder dinheiro. Depois você vai ver Che, se não você vai perder dinheiro. Minha mulher confia. Che, ora, rapaz. Então já pra casa e fazer essa coisa? Ora, rapaz, e caça esse dinheiro. Você pode crer. É, vamos Che, ver. Eu tô dizendo você? Vamos ver. Loca. Loca. Lasquinho, Então, tudo bem? não fiz nada pra gente comer? Eu fiz, eu vim fechar aqui a passar e comprei de 40 conto e cozi já. Essa água tá pouco pra cozer banana. Não tem banana aqui em casa. Não tem banana? Nada de banana. Vai pra vagem, ver se você consegue uma pinha de banana rápido. Cheio pra vagem? É. Cheio, vagem mesmo que tu querer ir? É. Tá bom. Mas tem que ter a roupa, você não pode ir pra Eu vagem tenho com que ir essa esse roupa. calção aí, calça de saída. Camisola. Eu tô tomando uma camisola pra você. Então eu Peça. camisola lá pra mirar. Não tem nenhum chinelo? Ó, chinelo? Pera, deixa eu tomar um chinelo aqui pra você. No Dá-me, chinelo. dá-me camisola, depressa. A água tá quase fervendo, não demora não, é? Toma. Deixa
chinelo está um bocadinho sujo, mas dá para levar para a gruta. Manchinho. Toma manchinho para mim. Toma manchinho rápido. Eu não vou demorar não. Agora meu chinelo aqui está com ladrão muito. Ladrão muito está usando bem agora. Eu não vou... Não, agora meu chinelo bem. O que? Homem? É o quê? Põe no chão, põe no chão. É o quê? Como está assim? Credo, coisa... Xixi não está saindo. Porra! Já me vou encastar aqui em canto. Nervo. É tranquilo. Que, rapaz, fala-me, o que é que fez você assim? Fala-me. Não, eu não sei se posso contar se ele não. O que? Fala, o que? Você tem que falar, mas sou tua mulher aqui, fala. Eu não posso confiar. Por quê? Não, até esse ponto não. Que? Isso é o que, Flasquinho? Eu, chefe. Você não imagina o que aconteceu? É. Eu fui para Vagem. Encontrei pessoa roubando banana. Quem? Eu parei e escondi. Roubou um saco já. Foi guardar. Banana pão. Criado. Roubou um saco, já foi guardar. Eu pensei, bem, um saco banana, se levar, metade pode vender, comprar peixe, metade vende, comprar óleo, metade que fica come. Não? Um saco dá para fazer essa coisa toda. É. Agora, eu escondi um bocadinho, tá a lascar de novo. Com mais um saco? Para vir buscar mais outro saco. Não, isso também não dá. Dois não dá, não. Eu peguei minha machinha. Ó, meu senhor, vocês não podem ir vir roubar banana assim, dessa forma. Não pode. Então os homens disseram, quem? Cala a boca! Quem é você? Ah, tu não é tua raça. Eu disse, outro, mandou-me um soco, eu esquivei. Eu parei. Saiu um esquete, eu preparei minha machinha na mão. Outro sabe jogar até capoeira. Pegou tá capoeira, fez uma cadeira assim, fez assim. Eu tô aqui parado. Você vem e pico você. Eu quando saí do mesquete, que correu, eu 41 que escorregou, espetei aqui mesmo. Você Matei picou lá fora. mesmo? Eu matei pessoa. Deixou no chão, você deixou no chão. Eu deixei em chão, não. Eu li bem se tem pessoa, vemos, não tinha ninguém, vemos, eu cavei um buraco e enterrei. Ninguém não viu. Você é a única pessoa que está acontecendo essa coisa. Eu estou confiando em você. Comigo tá guardado. Você não vai contar ninguém não, né? Você não vai falar ninguém. Ninguém. Sabe outra coisa? Ideal que tem vizinho. Tira essa camisola para ir guardar. Fecha para guardar não. Para eu lavar. Toda a roupa também entra lá, fica assim apertado. Que dá medo só de pegar. Eu vou enxaguar essa camisola. Deixa eu tomar outra camisola possível. Vem já. Toma outra camisola rápido, o quê? Poxa, é remorso muito. Eu tô com muito remorso, pá. Poxa, eu nunca matei ninguém, pá. Põe outra camisola para mostrar onde é que é. É muito remorso. Eu não sei se eu vou aguentar, não. Eu nunca matei ninguém, Sim, pá. mas não preocupa não, rapaz. Não preocupa com isso. Ninguém não viu. Não tem problema. Matar pessoa assim, pá. Vamos. Você mostrar onde é. Vamos, eu tô aí com o machinho porque ele pode aparecer mais. Claro. Eu não sei como fazer essa coisa. É, mas não sei, fala nele, mas não fala pá. nele, mas não. Credo, pá. Você viu, você não viu tumba. Vi. Poxa, mas tá disfarçado mesmo, É, só não viu. ninguém não vai saber que tá. Ninguém não vai saber? Tá esquecido. Poxa, pá. Vamos. Só não... Eu não tenho certeza. Eu tenho certeza que ninguém viu. Agora, assim, a pessoa não vai saber que é gente que tá lá enterrado. Ninguém não vai saber seu canal, rapaz. Eu que sei, eu não tenho que falar. Você não vai falar Você não, sabe né? que está guardado. Tá bom, vamos embora. Vamos pra casa. Poxa. Vamos descansar. Você não quer jantar? Não, eu não consigo comer nada. Não, mas tem que comer. Tô sem apetite. Não, você tem que comer um bocadinho de coisa. Você não pode estar dessa vida assim, você não quer comer nada. Não, eu tô indo direto pra cama. Então vamos, já tinha Descansou. comido, já qualquer coisa. Eu vou fazer o seu companhia pra gente descansar um bocadinho. Dorme, descansa. A cabeça tá de ruim.
Café na luminiva, Nina Setum Becerro. Café na luminiva. Casa de Boquita. Essa lá. Frasquinho. Vai, não, calma. Como é? Che, vai para onde? Che. Frasquinho. Ah, esse homem tá pensando como ele deixou uma cama, saiu, ele pode vir. Eu vou deitar mais. Você conta sumu, se quase acabou sem, sumu só se vê na flama da chifa. Você conta sumu, se quase acabou sem, sumu só se vê na flama da chifa. Passou hoje, 5h30 já. Faz que levanta. Credo triste que estou ainda, pá. Ontem fui levantei porque você estava fazendo xixi, como você demorou assim? O xixi estava longo, demorou bastante. Eu fui urinar, não preocupa não. Hein? Que xixi me pegar fogão? Sabe, estou a sair. Você está aí para onde? Você não mata bicha? Não, nem preciso matar bicha, não quero matar bicha não. Nem preciso não. Eu vou para trabalho, pá. Eu vou descalçar minha cabeça lá. Eu não quero matar bicha não. Não preocupa. Não está comendo nada? Não preocupa. Você que sabe. Deixa eu fazer cama. Você não vem almoçar? Almoçar? Quer dizer, eu não sei. Eu acho que venho. Mas eu não sei. Se ficar muito triste, acho que não vem não. Ouviu? Tá bem. Mas não vai fazer a geneira não, viu? Não. O mundo passa. Não esquece coisa que aconteceu. Você pode esquecer. Tá bom. Você também tá pensando como ele está enganando, ele está doido. Ontem não dormiu em casa, essa manhã não quero comer mais, não quero fazer nada dentro de casa mais. Eu vou até lá onde quem disse que esse homem está com mulher nele. Você vai se parar. Amigo, Oh, como é tão próprio varanda lavar a boca. Eu tenho que entrar. Che, Frasquinho, vem. O quê? Cadê? Vem. Não, Rápido. Vem, depressa, vem falar comigo. Che, o que você está fazendo aqui? Você quer me subir? Ué, o quê? Che, só pode ser brincadeira? Você tá brincando comigo? Onde é essa vaca? É? Chama só porque é de mulher pra mim. Rápido, vem pra gente falar. Sabe, quer conhecer ela? Fala baixo. Não dessa mulher, não. Para. Chama essa mulher pra mim. Calma, não faz Olha, o barulho. que você está indo a fazer? Fala baixo. O que você está indo a fazer? É aqui que você fica vindo nele. Não. É que Tu vai pra onde? Quer? É? Não quer? Vem cá, vem. Você vem. Você gosta nele? Você vai fazer o que Calma. tá fazendo, quer? Chama aqui. Você não quer? Tá fazendo fazer o quê? Você tá brincando comigo? Chama só. Você não tá possível pra chamar vaca? Você não sabe nem ter que tá me Magra, sem piada. Não, fala comigo. Não, para. Essa mulher, essa aqui. Você quer cortar? Você quer brigar comigo? Não quer comigo. Sem vergonha, manda raio. Eu quero ser mulher. Tu ia abrir, tu não sabia. Eu tenho segredo da tua vida. Fala baixo. Falar o que baixo é? Você sabe, tem coisa da tua vida. Qual é coisa? Segredo da tua vida tá guardado comigo. Eu tenho prova. Povo, ajunta, rápido. Povo, ajunta, o quê? Calma. Você matou gente lá embaixo. Calma. Eu tenho prova. Eu posso mostrar a você. Qual é prova? Eu tenho prova. Você é criminoso. Matou gente em grota, roubou tua banana. Você. Desgraçado, criminoso, não, me matou gente. Sem vergonha. Você pode não procurar mais.
Nem fica ver você aqui ruim essa homem. Matou gente lá em Vagem. Sem vergonha. Meu amigo tem razão, pá. Tu ir pra casa arrumar toda a minha coisa por ir embora. Nem um pano você não vai ter. Sem vergonha de homem. Meu amigo tem Desgraçado. razão, pá. Oh, Kiraleu. Se essa fosse verdade, pá. É, pá. Epá, você ouviu? Eu ouvi tudinho assim. Epá, ainda bem que nós não apostamos, É, pá. 2 pau minha mão, eu quero 2 pau minha mão. Eu falei, você, mulher, não dá pra confiar, caro. Ele não é boa de se confiar verdade, Tá não. claro, pá. eu falei, você, epa, o negócio tá fechado, vai ter que pagar essa vez. Poxa, epá, se matava em verdade, dá-me abrir a É coisa pra você boa. ver, vamos lá, você sabe o que é, eu tenho que dar meu Puxa, cachê porque pá. sabe como coisa é, eu entendo você. Credo. Viu já como é que coisa é? Ah, pra aprender.